obra de feitiçaria muito grande, pagaram muito caro para destruir meu casamento. A minha casa virou de cabeça para baixo, perdi tudo, perdi móveis, perdi tudo. Meu marido, que já estava limpo há 6 anos, voltou para a droga, mas tudo isso fruto de um trabalho. Só que eu era cristã fajuta, filha de pastor, mas não era pastora. Filha de pastor, mas não era crente, eu era religiosa. Eu ia na igreja, eu fazia dos meus domingos uma social. Eu ia lá, batia papo, cumprimentava as pessoas, mas eu não tinha vida com Deus. E aí Deus permitiu o ataque para me entender que o mundo espiritual é verdade e que a vida cristã deve ser levada a sério. Tem muita gente brincando dentro da casa de Deus, assim como eu brinquei. E eu tive que experimentar o fogo cruzado para me entender o Deus que se manifestava no Val de Jaboque. Aquele que se manifestava lá no meio do deserto, que às vezes a gente só ouve falar, mas não vê. Por isso que eu amo Deus. Eu amo Deus porque ele pode até nos ferir, mas ele para nos perder é muito difícil. Ele te leva no vale, ele te deixa sem nada para você entender que tudo que você tem é ele. Assim foi comigo. E o ataque que eu sofri foi muito violento, porque eu fui perdendo tudo em pouquíssimo tempo. Dívida de droga, tive que pagar com meus móveis e essas coisas, mas eu não sabia o porquê. Mas Deus já tinha falado comigo. Eu era idólatra com meu marido e eu achava que meu casamento era o ápice da vida. Quantas pessoas acham assim, né? Ah, eu vou casar e agora tudo vai... Gente, é outra guerra que vai se iniciar. Porque na Bíblia fala, né? Provérbio 18, como ferro afia outro ferro, assim é o homem ao seu companheiro. Ou seja, seu marido é uma arma que Deus está usando para forjar o seu caráter cristão. Se ele não for crente, ou mesmo ele sendo crente, ele vai ser usado para te afiar, para te consertar, te pôr no prumo. O casamento não é uma coisa romântica que a Disney pintou. Não. O casamento é propósito, é aliança. Verdade. E às vezes as pessoas não acham que isso é sério. Deus, quando ele foi construir isso, o casamento, o propósito da família, ele sabia que ele tinha que fazer algo que fosse para permanecer, para ser firme para sempre. Então, Deus usou essa estratégia. Mas por quê? Eu era falsa crente e ainda idólatra. E tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, ele derruba o altar. Não adianta. Deus tinha um propósito na minha vida, eu estava fugindo do meu chamado, eu era uma Jonas que andava pelo meu meio, pela minha forma, achava que ser crente era só bater o cartão no domingo, e nunca foi. Meu pai sempre veio dessa linha, Ministério de Libertação, desde muito novo, foi muito usado por Deus. Né? As pessoas às vezes chamavam ele muito, era para mostrar onde estava a obra de feitiçaria, e Deus mostrava onde que estava, às vezes estava dentro de parede, às vezes estava dentro de boneco de urso, e Deus sempre usou ele nessa questão, mas eu pensava que não ia acontecer comigo. Só que não é só o Ministério de Libertação em si. Na verdade, todo cristão, ele tem um chamado para expulsar demônios, para curar enfermos e ser boca de Deus nessa terra. Só que a gente, às vezes, mistifica, né? Não, isso aí só mexe com libertação. Não, a gente mexe com gente, com todo mundo, e a gente está mexendo no ninho do diabo, muitas vezes. E comigo foi assim. Né? E após eu enfrentar esse ataque do inimigo muito violento, eu perdi tudo, nós separamos, né? Tive que voltar a morar com os meus pais, ele voltou com os deles, estava dependente na droga, até que o Senhor usou uma profeta para falar comigo, olha, se você não derrubar o altar que você levantou, eu vou derrubar. E eu pensava, que altar, Senhor? Eu não tinha nem ideia do que era idolatria. A idolatria, para mim, era se ajoelhar diante de imagens, de santo. Eu não achava que meu marido era aquela pessoa que eu idolatrava, mas ele estava em primeiro lugar. Porque sem ele, eu vivia uma dependência emocional muito grande. Eu achava que se ele fizesse algo contra mim, eu morreria, eu não aguentaria. Então, isso era uma dependência que é mascarada pelo pecado de idolatria. E Deus é um Deus que detesta a idolatria. Verdade. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê como Deus punia o povo por causa de levantar ídolos. E não é diferente hoje, porque a palavra de Deus fala que ele não muda. Só que as pessoas acham que Deus ele é a segunda opção. Eu sempre falo isso no Ministério Mulheres de Guerra. Se Deus não for o primeiro, ele não vai ser seu ficante, ele não vai ser sua segunda opção. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada. Então, muitas pessoas assustam porque priorizam, às vezes, marido, priorizam filho e constroem um altar. E foi assim comigo. Construí um altar, achava que agora estava tudo bem, ia na igreja, era seminarista, mas não tinha vida com Deus.
E aí que Deus falou assim, agora eu tenho que pegar ela e levar para a olaria. O verdadeiro cristão, ele passa pela olaria de Deus. Deus não trabalha em gente que se acha vaso perfeito e vaso de honra. Quando você se acha assim, ele vai lá e te leva na olaria, como fez com Jeremias, que tinha gabarito para falar, eu sou homem de Deus, eu renunciei tudo para viver o que Deus tem para mim. Não. Desce a olaria, que lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Tem gente que não aceita o tratar de Deus. Tudo levanta como guerra espiritual, é o demônio. É Satanás, mas a gente esquece na história de Jó, né, que quando Satanás foi cirandar com Jó, ele teve que pedir permissão a ele, ao Senhor, para mexer com Jó. Pode mexer em tudo que ele tem, mas não toca nele. Então, Deus, ele trabalha nessas questões. Comigo foi assim, e quando eu descobri, Deus trabalha muito comigo em sonhos, eu vejo muito em sonhos. Deus me mostra as estratégias do inimigo. E eu tive um sonho onde eu fui dentro da casa onde fizeram um trabalho e lá eu vi quem foram as pessoas que fizeram. E aquilo ali me deu um baque. Por quê? Não é gente de longe, é sempre de perto. Não é gente que manda, muitas vezes, fazer trabalho para te destruir, não é de longe. Então, aquilo ali para mim foi um choque, porque tem crente que acha que a nossa luta são contra pessoas, e não. A nossa luta são contra os principados, as potestades que estão por trás dessas pessoas. Eles são só marionetes na mão de Satanás. Quem não tem vida com Deus é marionete na mão do inimigo. Não tem jeito. E aquilo ali, eu tive essa revelação, foi um sonho bem detalhado, porque muitas vezes as pessoas confundem, né, com o sonho do subconsciente, né? Mas Deus me mostrou certinho aquilo que estava fazendo. E meu marido, ele foi afetado por um feitiço que chamava virada de pensamento. Meu Deus. Esse virada de pensamento, a pessoa parece que ela transforma. A cabeça dela muda. Meu marido, ele mudou completamente de um homem carinhoso comigo para um homem bruto, nervoso, violento e ainda se envolveu com droga. O ataque era para o quê? Vamos separar o casamento de uma forma ou de outra. E uma coisa que eu sempre falava, eu não aceitava que ele voltasse para a droga. E eu sempre falava com ele, olha, cuidado, se você voltar para a droga, eu não fico com você, eu me divorcio. Essa palavra lançada foi o quê? Uma estratégia que o inimigo usou para arquitetar esse trabalho. Que o inimigo, ele pega muito o que a gente fala. Essa boca nossa, porque a gente às vezes não vigia, mas lá em Tiago 3, quando fala da língua, a gente não vê qual perigoso é a nossa língua. E às vezes a gente fala na hora da raiva, e na Bíblia fala, cuidado com a ira, cuidado com a raiva. Na hora da raiva você fala coisas que não deve, você fala, lança palavras que não deve, e o inimigo pegou aquilo. E aquilo foi usado para destruir meu casamento.